Tiago capítulo 3, os capítulos mais difíceis aí da Bíblia. Difícil porque tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com a nossa realidade. É fácil de entender, você lê, você entende fácil. O problema é o que está sendo dito no capítulo 3. A partir do versículo 2, por favor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Olha para quem está do seu lado, e fala assim: você tropeça de muitas maneiras. Olha para quem está do outro lado e fala assim: eu sei. Eu sabe. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha a chave. Bom, vamos lá. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, não, eu posso pôr um freio na boca do meu irmão? Não, calma, espera. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Agora vai começar a piorar. Semelhantemente, a língua é um órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sabe, eu posso cortar agora já minha língua ou deixa ela? Calma. 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. Uma versão atualizada: todo mundo é por natureza linguarudo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você por natureza é linguarudo. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Eu não vou mandar você virar para o seu irmão e falar assim: diga para o seu irmão, você é uma cobra venenosa. Não, calma. Versículo 9, calma, tem mais. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Samuel, então já que ninguém consegue dominar a língua, tudo bem a gente ficar, então, deixa ela solta? É por isso que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Nós, por natureza, na nossa capacidade, não somos capazes de dominar a língua. Mas isso não significa que nós, como habitação do Espírito Santo, não sejamos capazes de fazê-lo. Deixa eu só abrir esse parênteses, porque senão, às vezes você sai no meio da palavra, não vai ouvir até o final. Nossa, já aprendi que não consigo dominar mesmo, então deixa ela solta, livre e tranquila, né? Não é isso. O domínio próprio do Espírito nos capacita, inclusive, a dominar a língua. Mas olha que interessante, irmãos. Tem tanto assunto que às vezes a gente se preocupa na Bíblia, mas é difícil encontrar um assunto na Bíblia, ou um assunto que a Bíblia trata tanto, tem tantos versículos sobre esse assunto, igual essa questão da nossa língua, das palavras que saem da nossa boca, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz. Chega a centenas de versículos sobre isso.
E foi um grande trabalho pegar todos esses versículos e escolher quais eu iria usar essa noite, porque daria para a gente ficar o mês inteiro falando sobre o poder da língua. Tamanha atenção e prioridade que Deus dá a esse assunto. E como o texto disse, é algo que normalmente as pessoas têm dificuldade e que nós, como cristãos, também temos dificuldade nessa área. Mas olha a relevância desse assunto. Olha a grandeza desse assunto para a Bíblia. Nós lemos em Tiago capítulo 3, versículo 2, que todos tropeçam em muitas coisas. Mas, se alguém não tropeça no falar, esta pessoa é perfeita. Perfeito no Novo Testamento não é a pessoa que nunca erra. Perfeito no Novo Testamento tem o sentido de maturidade. Em outras palavras, a pessoa que aprendeu a não tropeçar no falar, significa que essa pessoa se tornou madura espiritualmente. Assim, a Bíblia usa o controle da língua como uma forma de medir a minha e a sua maturidade espiritual. Então, quando você quer perguntar se uma pessoa é madura espiritualmente ou não, você não deve perguntar quantos anos você está na igreja, que ministério você ocupa na igreja, quantos cursos de teologia você já fez. Enfim, não é isso que você pergunta na Bíblia para descobrir o que é uma pessoa madura. Uma pessoa madura na Bíblia, você tem que perguntar o quanto você aprendeu a não tropeçar com a sua língua na caminhada cristã. O grau de resposta que sai nisso é o seu grau de maturidade cristã. Nossa, Samuel, então acho que eu tenho uns 2 anos assim. E não só isso, o mesmo texto vai falar que se a pessoa aprendeu a dominar a língua, ela passou a ser capaz também de dominar todo o corpo. Olha a ligação com a santificação do cristão. A chave da santificação do cristão tem a língua como um elemento essencial. É isso que está falando. Poxa, eu não consigo vencer aquele pecado. O que será que eu não consigo ter domínio próprio nessas áreas? Porque talvez a gente tenha que voltar e começar primeiro a ter domínio próprio da nossa própria língua. E quando nós tivermos domínio próprio da nossa própria língua, isso vai ser a chave para a libertação de outras situações de santificação na nossa vida. Então, maturidade está relacionada com a língua, santificação está relacionada com a língua, só que tem mais, revelação também. Olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Aí Jesus vai usar uma figura. O homem bom tira do seu bom tesouro boas coisas. O homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Então, por meio das minhas palavras e das suas palavras, nós somos capazes de fazer uma leitura do que é o nosso coração. Porque as palavras são um transbordar do que nosso coração representa. Então, as nossas palavras servem para revelar quem eu sou e quem você é. E às vezes a gente vai lá no nosso tesouro do coração e não acha nada de bom, né? Mas aí tem teia de aranha, tem umas coisas, a gente vai pegando e vai jogando. E aí saem palavras más. Mas não só isso. Não é só para maturidade, não é só para santificação, e nem só para revelar o que está no nosso coração. A língua e o trabalho cristão e a atitude do cristão em relação à língua também é uma autenticação da espiritualidade de alguém. Tiago, capítulo 1, versículo 26, fala assim: se alguém se considera religioso, se alguém se considera cristão, evangélico, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é de nenhum valor. Nossa, está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Tiago 1,26. Em outras palavras, o que
define o valor do seu cristianismo? As palavras que saem da sua boca, a sua forma de usar e a minha forma de usar a língua. Vai dizer se o meu cristianismo tem algum valor ou não tem nenhum valor. É isso que está escrito. Só que não só isso. Além de maturidade, santificação, revelação do que está no nosso coração e um teste de autenticação da nossa fé, do nosso cristianismo, a questão da língua também envolve o alimento que eu e você comemos. Como assim, Samuel? Tem uma ideia na Bíblia de que o que eu falo, eu também como. Que o que eu falo não é alimento só para a pessoa que está ouvindo. O que eu falo é alimento para mim também. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. É por isso que Jesus vai falar: o que contamina o homem é o que sai da boca. Então, em outros lugares de Provérbios fala muito disso. Tem-se a ideia de que quando as minhas palavras são proferidas, elas são como um fruto. Mas é um fruto que não é só quem está ouvindo que vai comer. Eu que estou proferindo este fruto também vou comer. E não vai doer só na barriga do outro, vai doer na minha também. E se o fruto for podre, quem vai ficar doente não é só o outro também, mas eu também. Então palavras apodrecidas vão gerando um interior apodrecido e doente. Muito interessante isso. Só não é legal se a gente der um fruto apodrecido. Significa que nós também estamos comendo. Então um fruto amargo, uma palavra amarga, vai trazer amargura para o próprio interior. Uma palavra dura, uma palavra maledicente, uma palavra contaminada, contamina o próprio interior. Então é um tiro no próprio pé quando se usa a boca de forma indevida. Mas não só isso. Se fosse só isso, ia falar: bom, é bem importante, Samuel, mas ainda dá para eu dar as minhas alfinetadas por aí. Se não fosse Mateus capítulo 12, versículo 36, quando Jesus vai falar: toda palavra proferida de forma inútil vai ser considerada no dia do juízo. Samuel, o que isso significa? Significa que nós vamos ter que sentar diante de Deus e ouvir tudo aquilo que nós falamos já, de forma inútil. Ou falando em figura, significa que Jesus vai chegar com um livro gigantesco, 500 mil páginas, vai pôr em cima da mesa assim. Aí você vai perguntar: nossa, é o livro da vida? Não, são os registros das suas palavras. Nós vamos passar aqui um tempinho junto lendo. Você fala: não, mas não dá para colocar fogo nesse livro? Não, eu disse lá, estava avisado em Mateus 12, 36, que tudo que foi falado ia ser considerado no juízo. Então a gente tem uma conversa bem longa aqui. Nossa, Jesus, mas eu pensei que eu já ia chegar entrando correndo no céu assim. Não, nós temos uma conversa longa primeiro. Então, seja por questões de medir a nossa maturidade, ser uma chave da nossa santificação, revelar o conteúdo do nosso coração, mostrar a autenticidade da nossa fé ou não, serem as nossas palavras alimento para o nosso próprio interior, e considerando que todas essas nossas palavras, um dia teremos que dar contas dela diante de Jesus, eu acho que é um assunto relevante e importante de nós considerarmos. O poder da língua, e esse é o tema da palavra, fica muito claro na Bíblia que a língua não é uma coisa neutra, que a língua ela tem um poder destrutivo ou edificador. E cabe a nós a decisão de sermos pessoas de boca, de língua edificadora ou língua destruidora. E a consequência dessa nossa escolha vai refletir o que nós já falamos até agora: a sua maturidade, a sua santificação, a revelação do seu coração, o julgamento final, aquilo com que você se alimenta espiritualmente. A partir dessa decisão, minha e sua, serei uma pessoa de língua e boca edificadora,
ou serei pessoa de boca e língua destruidora? Vamos falar um pouquinho então de cada uma dessas duas coisas, que a Bíblia tem muito versículo sobre isso, muita coisa sobre esse assunto. Vamos ver algumas coisas principais. Primeiro, vamos começar pela má notícia: o poder destruidor da língua. E interessante que nós lemos em Tiago 3, versículos 5 e 6, de onde vem esse poder destruidor da língua? Primeiro, mundo de iniquidade, ou seja, o próprio pecado que faz parte da natureza humana, mas não só. Nós lemos ali que o próprio inferno coloca a língua em chamas. Ou seja, são duas coisas que impulsionam o poder destruidor da língua: a inclinação para o pecado e uma força espiritual maligna que usa este algo tão poderoso que eu e você temos aqui, tão pequenininho, que o inimigo conhece o poder disso e ele sabe que se ele deturpar, ele é capaz de destruir muita coisa através de uma língua. Por isso que o texto usou que a língua é colocada em chamas pelo inferno. Então, às vezes, isso é para a gente pensar. Nós podemos com muita alegria abrir os nossos braços, levantar nossas mãos no céu e dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha família, Senhor, Tu és o Senhor das minhas finanças, Senhor, Tu és o Senhor dos meus estudos, Senhor, Tu és o Senhor do meu ministério, Senhor, Tu és o Senhor da minha... Não dá para falar, né? Sem ficar vermelho. E aí é parecido com algo que aconteceu lá na época dos bárbaros. Uma das tribos bárbaras se converteu ao cristianismo. Aí eles foram se batizar. Na hora do batismo, eles eram guerreiros, guerreavam com espadas e matavam pessoas. Na hora do batismo, eles foram imergidos na água, deixando o braço direito para fora da água. Por quê? Para continuar matando. Fala: Senhor, eu faço uma aliança contigo, mas eu vou continuar cortando umas cabeças por aí, não dá para... Às vezes parece que nós, no nosso batismo, quando fomos imergidos, deixamos ali a língua de fora para falar: Senhor, o Senhor é Senhor de tudo, mas ainda preciso cortar umas cabeças ainda, então deixa eu deixar de fora. E eu acho que esse é um dos conflitos das famílias, das igrejas, dos relacionamentos. Quando você vai na essência do porquê de alguns conflitos, porque surgiram algumas situações, porque algumas questões chegaram num grau tão complicado de relacionamento, no início você vai ver que na origem teve alguma coisa que foi falada e que começou na língua. Então é importante que a nossa língua não esteja à mercê da inclinação ao pecado e muito menos do poder do inferno, do poder do diabo, mas que também a minha e a sua língua esteja debaixo do senhorio de Jesus, do senhorio de Jesus. Mas olha alguns exemplos de alguns textos que mostram o poder destruidor da língua. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espadas. Muitas vezes a pessoa vem conversar com a gente e nós já... Aí você chega em casa, não sei fazer o barulho de alguém desembanhando uma espada, mas... espada. A pessoa vem conversar com você, está assim com a espada pronta para ferir e cutucar. É aquela pessoa que você sai de uma conversa com ela, eu estou estranho, parece que eu levei uma surra, porque foi como uma espada. A pessoa usou para ferir. E aí depois a pessoa não entende porque ninguém quer ficar perto dele ou perto dela. Não sei, não tenho amigo. Não consigo ter amigo. Poxa, meu filho não gosta de conversar comigo. Poxa, não sei, meu marido fica enrolando no trabalho.
mais tempo do que o normal. Ele tem sempre trabalho extra lá. Não sei, minha esposa toda hora sai para passear, não sei como. A gente começa a conversar já. Será que não é porque nossas palavras estão ferindo e machucando e afastando as pessoas, afugentando as pessoas? Aí quando a pessoa começa a mostrar que está doendo, nossa, que sensível, hein? Não pode falar nada, que já fica todo melindrado e tal. É esse poder destruidor de quando a pessoa sempre encontra você algo para trazer uma ferida ainda maior do que já existe. Há palavras que ferem como espada. Na igreja ninguém fala comigo. Meu irmão, conta a tua história. Minha história é que quando chega em mim eu falo mesmo. Eu falo tudo e tal. Não, beleza, viu? Deus abençoe. Jesus, arranca essa língua. Porque não dá para ficar perto de alguém que está sempre machucando e ferindo. Que em vez de uma língua tem uma espada ali de 50 centímetros. Sempre machucando. Nós precisamos começar a guardar a nossa espada de novo nas nossas conversas com o cônjuge, com filhos, com pais, com amigos, com irmãos, porque senão vai trazer destruição. Olha o que diz Provérbios, outro exemplo de texto destruidor, 25, 23. Diz assim: assim como o vento do norte anuncia a chuva, assim também a palavra fingida traz o olhar irado. Deixa eu explicar o que esse texto está falando. Funciona assim. Vou usar o casal aqui. Eu tenho algo para falar com a Rosela. Alguma diferença, alguma situação com ela. Então eu deveria procurar a Rosela. Mas aí eu procuro o Álvaro. Faz de conta que eles não são casados, né? Senão, além de linguarudo, é burro, né? Mas vamos dizer que eles não fossem casados, eu procuro o Álvaro. Álvaro, a Rosela, isso. E falo para ele algo que eu não falaria para ela. Mas com ela eu não falo nada. Só que quando eu faço isso, quando eu falo para outra pessoa algo que eu não falaria sobre uma pessoa, mas que eu não falaria direto para a pessoa, neste momento, diz a Bíblia, que começa a bater um vento que está anunciando uma tempestade. Por quê? Porque neste momento nasceu a grande possibilidade de estas palavras chegarem sim naquela pessoa. É isso que Deus está falando. E a hora que aquela pessoa ficar sabendo aquilo, que vai acontecer? Olhar irado. A pessoa vai olhar para você assim, aquele olhar de compaixão, amor e prazer, assim, daquele de fulminar você assim. Então, repetindo, como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Qual é a solução para esse caso? É eu nunca falar para alguém algo de outra pessoa que eu não esteja disposto a tratar com a própria pessoa. Porque é bem possível que aquelas palavras que você fala para outra pessoa vão chegar nessa pessoa. É isso que Deus está falando. Nossa, a Bíblia trata de uns temas bem legais, né? Tipo, escrito há 3.000 anos atrás isso, viu? 3.000 anos atrás, e acontece todo dia no nosso dia a dia. Tem uma história, eu já contei para vocês, de 3 jovens que foram no monte orar. E aí no momento de quebrantamento, eles orando e buscando a Deus, falaram, irmãos, vamos confessar nossos pecados aqui, porque eu estou sentindo de Deus, que todo avivamento começa com arrependimento e tal, toda aquela unção, aquele fogo, aquela glória. Aí um foi e contou que estava com problema na área de sexualidade, e contou aquelas coisas, o pessoal, não, estamos juntos, é nós.
vamos nessa, vamos fortalecer. Aqui o outro, não, meu problema é que eu estou roubando onde eu trabalho, estou envolvido em vários esquemas lá. Oh, não, isso é errado, mas estamos juntos, vamos orar, vamos colocar aqui. Aí o terceiro, beleza, irmãos, é isso aí, vamos lá, vamos descer, que o pessoal deve estar esperando a gente, o resto da igreja está por aí. Oh, você está louco, meu? Ele contou os podres dele, o outro contou os podres dele, e você agora quer ir embora? A gente concordou aqui que a gente ia compartilhar as nossas fraquezas. Não, veja bem, não tem problema, tal, não estou sentindo. Não, agora você está sentindo não, agora você vai falar agora. Você sabe qual é o problema? O problema é a língua. Eu estou doidinho para descer do monte aqui, contar para a igreja inteira essa safadeza de vocês que estão lá na igreja. Agora imagina que ele faça isso, que ele descesse, contasse para as pessoas, olha, a safadeza deles, mas não falasse com as pessoas diretamente. O que ia acontecer? Olhar irado, os dois vão passar a olhar, lá vai o traíra, lá vai o sangue ruim, lá vai aquele crente só por fora. Então olha que texto interessante falando, a hora que você abre a sua boca para falar de alguém mal, algo que você não tem coragem de falar para a pessoa, mesmo assim, abre uma previsão do tempo dizendo, vai chover, vai cair tempestade, e a tempestade que vai cair é um olhar irado, assim, do ciclope queimando e fuzilando. Então, olha que interessante. Outro poder destrutivo na Bíblia, Provérbios 13:3. Mas o que abre muitos lábios se destrói. Acabou o versículo. É isso que ele está dizendo mesmo. Samuel, eu não entendi. Se você é uma matraca, você se destrói. É isso que está falando. Samuel, eu não entendi ainda, irmão. Não me irrite. Não me irrite. O que abre muitos lábios se destrói. O muito falar, fala pelas orelhas, né, pelos ouvidos, fala por tudo que é lado. Neste meio vai sair tanta bobagem que vai trazer destruição para a vida da pessoa. O excesso do falar, o famoso fala muito, está na Bíblia, fala muito. Aqui a pessoa se destrói. Olha o que diz Provérbios 21:23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha que dica fácil da Bíblia, simples. Quem evita aí, ó, quem é cuidadoso no que fala, que não sai falando, evita muito sofrimento. Dele mesmo e das pessoas. Evita sofrimento. Aquele provérbio chinês que diz: 2 mãos devem estar mais ocupadas que uma língua. 2 mãos devem estar mais ocupadas que uma língua. Mas sabe o que a gente vê às vezes também na igreja? Mãos em nada ocupadas e línguas fritantes assim. Um monte de ideia, um monte de crítica, um monte de situação, e briga, e vai, sai para a mão das pessoas, a pessoa está lá, debaixo das axilas. Antes de falar muito, falar mais, certifique que suas mãos estão trabalhando o suficiente. Essa é a ideia. Olha o que diz Provérbios 17:28, que depois um presidente dos Estados Unidos vai usar essa frase para construir outra frase. Diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. É o famoso migué. Você não entende nada do que está falando e... puxa. A pessoa, nossa, intelectual, observador, sei lá, tudo é... olha que pessoa ponderada, enfim. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os lábios é tido por entendido. Aí Abraham Lincoln vai falar: olha, é melhor você não falar nada e deixar as pessoas suspeitando que você é um tolo, do que você abrir a sua boca e provar para elas que você é um tolo. Melhor deixar elas na dúvida do que falar e deixar elas com certeza, entendeu? De que não tem muito conteúdo.
É a ideia de que tem assuntos que fogem da sua alçada, e se esse assunto surgir numa conversa, você não precisa opinar sobre ele, fique ouvindo. O que você acha sobre isso? Eu não tenho uma opinião muito definida, vou pensar, vou refletir mais, tá? E ó. Agora, às vezes nós queremos ser especialistas em todas as coisas, todos os assuntos de todas as áreas. Aí passa vergonha, aí passa por tolo, e aí é destrutivo. O cara vai olhar para você e fala, vixe, você não dá nem para ouvir direito o que ele fala. Aí depois você vai falar, eu queria falar de Jesus para você. Eu falei, meu, tudo que você me fala entra de um lado, sai pelo outro. Não dou consideração ao que você fala. Pronto, já destruiu a credibilidade sua. Provérbios 17, 9. Nossa, mas tem bastante coisa destruidora, né? Tem muito, irmão. Tem muito. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas aquele que a lança em rosto separa bons amigos. Olha que interessante na Bíblia. O que tem o poder de separar grandes amigos? O sofrimento? Não, o sofrimento muitas vezes une os grandes amigos, fortalece os relacionamentos. A crise financeira? Não, muitas vezes os grandes amigos se unem nas crises financeiras. Várias situações. Mas a língua tem o poder de separar grandes amigos. E olha o que o texto diz: aquele que cobre a ofensa promove o amor, mas aquele que lança em rosto separa até bons amigos. Sabe o que o texto está falando? Quando chegar alguma informação para você de que alguém fez uma coisa errada, quando você guarda isso para você, está promovendo o amor. Está cobrindo aquela ofensa daquela pessoa. Está promovendo o amor. Mas quando você lança isso em rosto, seja dela ou seja em outras pessoas, você está separando bons amigos, seja da pessoa com aquela que ofendeu, ou a sua amizade com aquela pessoa. Sabe onde acontece isso? Muito em casamento. Acontece muito em casamento, uma discussãozinha, um desentendimento. Isso acontece no casamento de todo mundo. A pessoa faz uma coisa que você não gosta, joga a toalha no chão e a pessoa não gosta. Depois ela vai lá e deixa um creme aberto, depois a pessoa vai lá e atrasa. Enfim, acontecem várias essas pequenas ofensas no casamento, que se nós cobrirmos, ou seja, deixa isso para lá, não vou deixar que isso interfira na nossa relação, na nossa amizade, porque um casal é amigo, né? Aí você promoveu o amor. Mas aquele que lança em rosto, deixa que quando ela fizer uma coisa que eu não gosto, eu vou usar isso. Aí deu a curva, ela fez uma coisa que não gostou, lança em rosto, começa a separar a amizade do próprio casal. Porque aí vira aquela guerra, né? Quem tem razão, quem faz. Então, até no casamento nós somos chamados para cobrir as ofensas e promover o amor. E não viver de lançar no rosto da pessoa, aí ela lança no meu rosto quando eu fizer alguma coisa, e ninguém releva nada, e ninguém cobre nada, e ninguém deixa para lá nada, tudo é a ferro e fogo. Acabou a amizade no casamento, é isso que está falando o texto. Isso tem o poder de destruir um casamento. Em último lugar, para a gente também não ficar só na parte destrutiva da boca, as palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Encrenqueiro, cristão encrenqueiro, que arruma briga em tudo que ele vai, todo lugar que ele vai, palavras sempre duras, palavras amargas, confusão que atrai açoite. Irmão, fica longe de crente assim, enquanto ele não se arrepender, porque vai chover açoite. Se você estiver com ele, vai sobrar para você também, vai entrar na cinta também. Pessoa que não consegue passar uma semana na boa, ou no trabalho, ou no trânsito, ou na escola, ou na igreja, e briga e briga e briga, e tem esse prazer em confusão. Olha que inferno que a gente falou até agora, que a língua tem capacidade de fazer nas nossas vidas. Aqui alguns exemplos. Nós vamos passar para a parte boa. O poder edificador da língua. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a sua língua é destruidora?
poder edificador da língua. Como ter uma língua que edifica, uma língua que constrói, uma língua útil para o reino de Deus, uma língua coerente com a sua condição de seguidor de Jesus Cristo, uma língua coerente com a sua paternidade espiritual em Deus, uma língua coerente com alguém que tem no seu interior a palavra de Deus, uma língua coerente com quem é a habitação do Espírito de Deus, uma língua coerente para quem um dia vai estar diante de Cristo face a face, olhando nos olhos dele e conversando com Deus que é santo, santo, santo. Como temos esta língua edificadora? Em primeiro lugar, para que se tenha uma língua edificadora, é essencial uma vida reta diante de Deus. Provérbios 10, 20 diz que a língua do justo é como prata escolhida. Do justo. Quem era o justo? Aquele que praticava a vontade de Deus. Então, ninguém consegue ter uma língua edificadora se o seu coração é um tesouro ruim. Então, prata escolhida, ou seja, aquela prata preciosa, é a língua do justo, do reto, daquele que segue a vontade de Deus. Então não há como nós desassociarmos a nossa vida daquilo que falamos. Pelo contrário, é a nossa vida que vai gerar as nossas palavras. Então, se eu quero ser uma pessoa de palavras edificadoras, a minha vida deve estar diante de Deus, porque senão minhas palavras vão virar hipocrisia, minhas palavras vão virar aquilo que os fariseus faziam, e não é esse tipo de espiritualidade, de edificação que nós queremos para nós. Nós queremos algo real, verdadeiro e coerente. Então, palavras edificadoras reais só vão existir em vidas cristãs reais, em relacionamentos com Deus reais. Por isso que prata escolhida é a língua do justo, do reto, daquele que está na presença de Deus. Então, em primeiro lugar, para que se tenha uma vida edificadora, é essencial a vida daquele que fala, a vida daquele que pronuncia as palavras. Em segundo lugar, para que se tenha uma língua, para que se use a língua a partir do poder edificador dela, é muito importante a vida do que fala e o tempo de falar. O tempo e a hora certa de falar. Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo de falar e há tempo de calar. Mas olha o que diz Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder. O justo é aquele que pensa bem antes de responder, que pondera aquilo que vai sair da sua boca. Provérbios 15, 23. Quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Há um tempo certo de falar, depois de um momento de ponderação, na circunstância exata. Talvez você, por exemplo, vamos dar um exemplo, talvez você esteja no seu lugar falando, puxa vida, o Samuel fala muito alto. Eu não gosto do jeito que ele fala, é muito alto. Tem duas formas de você me dizer isso. Levantar agora e falar, ô, abaixa aí, melhorou. Segura o microfone do cara aí, meu, que se até o fim do culto não vai rolar. Essa é a forma. Existe outra forma, o culto vai acabar, as pessoas vão embora, você vai me chamar num canto, vai falar, Samuel, posso te dar uma dica? Eu te amo, bênção, tal. Se você puder falar um pouquinho mais baixo, vai ajudar bastante. O que é mais destruidor e o que é mais edificador? Porque a hora que você falar, de repente meu sangue sobe, eu vou jogar o microfone daqui, a gente acerta na testa, você cai igual o gigante Golias, eu vou e corto a sua cabeça. Não me irrite, vai morrer.
Então, a hora certa de corrigir, a hora certa de chamar a atenção, a hora certa de encorajar, a hora certa de animar, a hora certa de conversar sério, a hora certa de brincar, tudo isso faz parte de uma língua edificadora, uma palavra dita no tempo certo, depois da ponderação. Então, em primeiro, para que se tenha uma língua edificadora, tem que ter uma vida edificada em Cristo, em Deus. Segundo, tem que saber que existe um relógio, que nós somos seres sujeitos ao tempo. Isso faz com que haja tempo para todas as coisas, inclusive para falar e para calar. Você não está dizendo que há um tempo de calar a boca? Há um tempo de calar a boca, irmãos. Vida do que fala, o tempo de falar, o jeito de falar. A vida do que fala, o tempo de falar e o jeito de falar. Olha o que diz Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer uma autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. A língua branda tem o poder de quebrar até as partes mais duras de um corpo. Não há coração duro que não possa ser quebrado por uma palavra branda, acompanhada de paciência. Samuel, então está na Bíblia, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Está na Bíblia, é isso aí. Só que é água mole, mas já quer pegar marreta na pedra, e aí acontece todo o poder destruidor. Mas quando nós conseguimos falar com brandura, corrigir com brandura, aconselhar com brandura, encorajar com brandura, o poder de amolecer um coração, de amolecer uma mente é infinitamente maior e mais edificador. Eu trabalhei no Ministério Público, promotores de justiça e funcionário público. Bom, funcionário público é difícil. Se você é funcionário público, não são todos, tem os funcionários públicos que são sérios, que são super trabalhadores, estão sempre sorrindo, estão sempre felizes e dispostos. Mas normalmente não é assim. Normalmente o funcionário público é má vontade. E eu era estagiário do Ministério Público. Meu, estagiário, fala com a minha mão, é um ninguém. Mas era nítido que quando você chegava para falar com um cartorário, com brandura, com respeito, chamando ele de excelentíssimo senhor doutor cartorário, por favor me ajude nisso, olha, eu sou um mero estagiário, olha, me ajuda. Pronto, você ganhava a pessoa e ela quase fazia o seu trabalho até. Ah, não, deixa que eu faço aqui e tal. Ah, legal, obrigado. Olha, você não sabe como você está me ajudando. Pronto. Mas não, eu fico cristão, linguarudo, duro, que parece uma marreta dentro da boca, querendo resolver tudo na pancada. Pode deixar que eu converso, vou resolver isso aí. Aí volta, não rolou muito assim e tal. O diabo está furioso. Olha o que diz Provérbios 16:21. A doçura dos lábios aumentará o ensino. A melhor forma de ensinar e que a pessoa entenda é com doçura nos lábios. Doçura nos lábios. É igual aquele vídeo que a gente pegou, que a maioria viu na internet, sobre o cara que falava: o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Aí ele falava: as árvores somos nós. Aí o cara não conseguia falar as árvores, só árvores. E aí ele falou uma vez, falou duas. Aí tinha um cara lá na sala: árvores. O cara falava: árvores, 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 árvores. Calma, né? Calma. Tipo, o cara já não ia soltar a árvore nunca mais ali. Ia ser árvore até morrer. Por quê? Porque o ensino, ele tem uma eficácia infinitamente maior em doçura dos lábios. Está na Bíblia, Provérbios 16:21.
a mesma Bíblia que fala que Jesus morreu por mim, para você, para pagar os nossos pecados. Então, se a gente acredita nisso, a gente tem que acreditar nisso também. Colossenses 4, 5 e 6, principalmente o versículo 6, vai dizer que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Interessante, como se fosse um prato de comida quando você fala. Aí quem come, o que ela está comendo? Nossa, não aguento ver essa pessoa falar sem graça, sem vida, estranho. Então, nossa, que comida temperada, gostosa e tal, que dá aquele prazer de ouvir, cai bem em você aquela palavra, cai gostoso. Por quê? Foi temperada com sal. Foram palavras trabalhadas, palavras pensadas, colocadas de um jeito saudável. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Às vezes o cara vem com o pé na porta da sua casa, vai quebrar tudo, e você coloca uma palavra calma, ponderada, equilibrada, parece que tira o chão da pessoa que chegou para lutar uma luta de UFC com você. Mas de repente está tudo bem, se dá uma atravessada, a palavra dura suscita a ira. Aí uma palavra dura de um lado, aí dura do outro, dura do outro, dura do outro. Não, tranca numa sala, quem sai vivo sai, até se matar. Quem sobreviver sai vivo, o outro fica morto dentro da sala. Chega uma hora que não tem solução mais. Aí vira inimigo, aí a partir daí... Porque depois fica uma marca. Depois fica uma marca. Estoura um dia com uma pessoa. Quer dizer, não estoura com ninguém. O pessoal pega essa frase e coloca lá no Facebook, estoure com uma pessoa, né? Mas veja o exemplo de uma outra pessoa que estoure com outra pessoa. Dificilmente aquele relacionamento vai ser igual de novo. Porque na estourada causou uma ferida e machucou. Aí depois vai pedir perdão, me perdoa, tal. Aí a pessoa sai cristã, principalmente, né? Que Jesus mandou perdoar, tal. Não, te perdoa, tal. Mas ó, pé atrás, viu? Você me acertou uma vez, mas não vai me acertar de novo tão fácil de novo, não. Você já quebrou o cristal do meu coração uma vez, eu colei, mas com a marca do cristal colada, né? Então, porque quando você faz isso, você quebra a confiança. E confiança não é algo que volta com perdão. Confiança é algo que se constrói com o tempo. Então a pessoa vai te perdoar, tudo, mas estabelecer uma relação de confiança de novo, onde ela vai abrir o coração dela para que as suas palavras entrem de forma livre, isso aí é só a confiança que vai construir. Então uma coisa é o perdão, outra coisa é a confiança. Então primeiro, a vida do que fala é essencial para palavras edificantes. Segundo, o tempo certo de falar. Na dúvida, não fala. Na dúvida, não fala. Terceiro, o jeito de falar. E em quarto, o que falar. O conteúdo que vai se falar. Tem gente, linda, eu vou te matar, viu? Na próxima lá eu vou... A pessoa está falando tranquilo, mas o que se fala também é importante. Mas às vezes, a pessoa só se preocupa com o que falar. Minha vida, dane-se, o tempo certo, a hora é agora, hoje é o dia que fez o Senhor, vou falar agora. E terceiro, o jeito de falar, problema seu. Coloca no teu coração, bate no liquidificador e absorve as minhas palavras. Por quê? Porque as minhas palavras são verdade, ponto final. Mas o que falar está em quarto lugar aqui. Não é só o que falar. É a vida do que fala, o tempo de falar, o jeito de falar, e aí sim o que falar. Para que se tenham realmente palavras que abençoem e sejam edificantes. Provérbios 10, 32. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, o que é devido, o que deve ser falado. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra vergonhosa, torpe, mas só aquela que promove a edificação daqueles que a estão ouvindo, e por meio dessas palavras elas vão ter um impacto com a graça. E às vezes a gente se pega
num palavreado vergonhoso, torpe, com conversas de conteúdo de baixo nível moral, cristão, que dá até vergonha às vezes de aproximar alguém ali. Você fala, meu amigo vai se aproximar ali, o pessoal falando essas bobagens e tal. Os lábios do justo sabem o que é próprio, o conteúdo da nossa conversa. Mas olha alguns textos, já estou na reta final da palavra. Olha alguns textos que mostram esse poder edificador das palavras, se elas tiverem um bom conteúdo. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Você já viu alguém ansioso? Já viu alguém? O coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa. Você está baixando o microfone só porque eu falei que eu falo alto? Está mais baixo. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uma palavra bondosa o anima. Bateria. Quando eu me deparo com uma pessoa deprimida pela ansiedade, eu tenho o poder de falar as coisas certas e gerar vida naquele coração que está ansioso. Assim, a resposta para a ansiedade não é esvazie a sua mente, sente de pernas cruzadas, não se imagine agora no meio do nada e flutua. Não é isso. O homem deprimido pela ansiedade precisa encontrar alguém, precisa encontrar eu e você, porque nós teremos as palavras certas para que aquela pessoa tenha o seu coração acalmado e reavivado. Isaías 54, me entregaram esse versículo hoje. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, no sentido de uma língua treinada, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Isaías 54. Nós temos uma boa. Irmão, pense no mundo onde as pessoas estão cansadas. Parece que tem uma mochila nas costas da maioria das pessoas. Elas estão. É tanta coisa, tanta corrupção e cobrança e pressão. Elas estão. E aí no seu coração, aí no seu interior, no seu bom tesouro, tem lá um bom tesouro que você pode tirar uma coisa boa aí. Mas está cansado? Está aqui uma coisa boa para você, que vai te dar descanso. É por isso que Jesus falava, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho aqui no meu tesouro palavras de vida eterna, que vão te dar descanso. Olha o que diz Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida. Aquela água gelada, gostosa, depois que você caminhou no deserto e seu lábio já está rachando de tanta sede, aí você vem e recebe aquela água geladinha, gostosa. A minha boca e a sua boca têm esse poder de ser esta água para essas pessoas tão sedentas. Provérbios 12, 6. Quando os justos falam, há livramento. Há livramento. Pessoas que não estão enxergando uma saída, que estão se sentindo enredadas pela vida, que estão se sentindo num beco sem saída, ou então num labirinto onde não encontram uma resposta e uma saída. O livramento pode vir do meu e do seu lábio. Porque você conhece a palavra, porque você conhece os valores e os princípios da palavra. Há em você esse potencial de edificar a vida das pessoas que estão perdidas e sem rumo. Provérbios 10, 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos. É uma figura do pastoril, de poder dar direcionamento, cuidado, norte, uma direção para as pessoas. É algo que está na tua boca aí, nesse órgãozinho pequenininho que está dentro da sua boca. Poder nas palavras. Olha que texto maravilhoso que fala Provérbios 15, 4. O falar amável é a árvore da vida. Olha o que
o escritor fez, ele pegou o jardim do Éden, onde estava a árvore da vida, o paraíso de Deus, para dizer: se você tiver contato com uma pessoa de falar amável, que ali é o justo, o que tem uma vida reta, que sabe falar no tempo certo, do jeito certo, com o conteúdo certo, vai se aproximar um pouco da experiência que era estar lá no jardim do Éden, no paraíso de Deus, árvore da vida. Eu tenho todo esse poder, Samuel, de fazer com que uma pessoa que de repente está vivendo uma vida que é um inferno, tenha, ao ter esse contato comigo, uma experiência com o paraíso de Deus. Tem. Em último lugar, vou pular uns textos aqui. Qual é a grande solução, irmãos? Eu me deparei com o Salmo 19. O pessoal do louvor pode me ajudar com uma música? Com duas músicas, aliás. Mas quando eu peguei o Salmo 19, eu encontrei uma grande resposta de como nós podemos mudar a nossa forma de falar e a nossa consciência de que nós temos de ter lábios não destruidores, mas lábios edificadores. Quando você pega o Salmo 19, que é um dos mais lindos da Bíblia, você vai encontrar na primeira metade do Salmo, o salmista falando assim: os céus proclamam a glória de Deus. Aí ele começa a dizer que a criação é uma pregação, que quando ele olha para toda a criação, para o céu, para tudo aquilo que Deus fez, o coração dele se alegrava, porque era uma forma de ouvir o próprio Deus. Mas aí quando você pega, acho que a partir do versículo 6, deixa eu conferir aqui, nós vamos tocar outra música primeiro, tá? Quando você pega o começo, está falando dessa revelação que Deus deu de si mesmo na criação, onde você pode ver que Deus existe, que Ele é grande, poderoso, inteligente, maravilhoso pelas coisas que foram criadas. Mas aí depois o salmista vai começar a falar: não, mas Deus não se revelou só através da criação. Não é só através da criação que eu experimento Deus e a realidade divina. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Mas quando você chega no versículo 7, ele começa a falar da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor, que é a Bíblia, são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor, os mandamentos são límpidos e trazem luz aos olhos. Enfim, olha o que o salmista fez. Ele pegou até o versículo 6 para falar: eu vejo Deus, experimento Deus por meio das coisas que foram criadas, e olho para os céus e para a terra e vejo uma pregação de quem Deus é. Mas Deus não se revelou só através da criação, Deus se revelou também através da sua palavra, através do livro que Deus escolheu transmitir a sua palavra, a sua vontade, aquilo que Ele é. Aí o salmista começa a falar: a palavra de Deus traz alegria ao coração, revigora a alma. E eu estou falando desse salmo e eu pensei: o que o salmista vai fazer com isso? Ele está experimentando Deus através da criação. Isso está trazendo uma satisfação para o coração dele, e por isso ele está salmodiando, por isso ele está louvando e se alegrando. Mas daqui a pouco ele começa a experimentar Deus através da palavra, das leis de Moisés, e aquilo começa a trazer completude ao coração dele. O que ele vai fazer com isso? Versículo 14, é como se ele dissesse assim: Senhor, como resposta de tudo isso que o Senhor tem feito, o Senhor tem falado comigo através da tua criação, o Senhor tem falado comigo através da tua palavra. Então, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Senhor, que assim como o Senhor encheu meu coração de alegria
pela criação e pela tua palavra, que o Senhor também encontre em mim palavras que sejam agradáveis a ti. Então o que deve, o que tem que inspirar palavras edificadoras na nossa vida. É mais do que o juízo final, é mais do que um sinal de maturidade, uma expressão do que nós somos, mas é porque todas as nossas palavras são uma expressão de culto a Deus. Não só quando nós estamos na igreja louvando, grande é o Senhor e muito digno de louvor, mas em qualquer conversa, em qualquer relacionamento, em qualquer palavra que sai da nossa boca. O termo aqui, que o salmista está dizendo, que as palavras sejam agradáveis a ti, é o mesmo termo que aparece quando os sacrifícios eram feitos em adoração a Deus, e diz que os sacrifícios eram agradáveis às narinas de Deus. O salmista entendeu, Senhor, eu quero que como resposta a tudo que o Senhor tem revelado a mim, a tudo que o Senhor tem enchido o meu coração, como resposta dessa mudança que o Senhor causou no meu ser, como gratidão, eu quero que a minha língua seja agradável, um culto constante a Ti. E é isso que tem que inspirar nos nossos corações, mais do que qualquer outra coisa, lábios que são edificadores e não destruidores.